para Ele. Cristo viver, Cristo viver, Cristo viver. Diga. Cristo viver, Cristo viver, Cristo viver. Ele vive. Cristo viver, Cristo viver, Cristo viver. Diga Cristo viver. Diga meu Salvador não está morto. Meu Salvador não está morto. Ele não está numa tumba. Meu Salvador não está morto, pois Ele ressuscitou. Cristo viver. Faça assim, ó. Cristo viver, Cristo viver. Com júbilo, com júbilo, diga isso. Cristo viver, Cristo viver, Cristo viver. Cristo viver, Cristo viver. Eu vivo para Ele, eu vivo. Eu vivo para Ele. Eu vivo para Ele. Eu vivo para Ele. Cristo, Cristo viver, Cristo viver, Cristo viver. Não se canse, não se canse. Não se canse de dizer Cristo viver, Cristo viver, Cristo viver. A última vez. Cristo viver, Cristo viver, Cristo viver. Aleluia. Dê um aplauso. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Aleluia. Porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. Vamos dizer isso. Vamos dizer isso. Porque Ele vive. Vamos dizer. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu nem sei. Deus me enviou seu Filho amado para salvar. Obrigado, Senhor, e perdoar. Na cruz sofrer meus pecados, mas surgiu e vivo com o Pai está. Aleluia. Ele vive. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vive está. Aleluia, aleluia.
E quando enfim chegar a hora em que a morte todos enfrentaremos, e nós não temos medo dela. Ela é só o começo. Ela é só o começo. Na glória, que vive está. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu sei que um dia o rio cruzarei e com a dor batalharei. Verei a vida triunfando em Vicar. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, o meu Redentor vive. Aleluia. Diga mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos e levantar as suas mãos. Feche os olhos e erga as suas mãos. Aleluia. Aleluia. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tua obra consumada, obra completa, perfeita, de uma vez por todas.
Obrigado pela tua obra, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu penoso trabalho de nos resgatar, de tomar o nosso lugar, de pagar o preço pelas nossas iniquidades. Obrigado por assumir nossas culpas, Senhor. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado, Deus, pela vida que temos em Ti. Não há vida fora de Cristo. A vida fora de Cristo é uma ilusão. Uma ilusão à beira de um abismo. A vida em Cristo é abundante. Eu vim para que tenham vida e vida abundante, disse o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos. Glórias ao teu nome, Santo Deus. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. A ressurreição de Jesus. E o subtítulo: Seu aparecimento às mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Se um anjo consegue remover uma pedra que muitos homens não conseguiam remover, imagina o que Jesus não faz na sua vida. Imagina as pedras que Ele não remove da sua vida. Imagina os bloqueios, as barreiras, os empecilhos que Cristo não está removendo hoje na tua vida. Hoje. E na minha vida também. O seu aspecto era como um relâmpago. E isso é o anjo. O anjo. Imagina o Criador do anjo. E a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Só até aqui. Santo Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque nós estamos diante de um fato
e contra fato não há argumento algum. Contra um fato não existe quem possa trazer uma ideia contrária. Jesus ressuscitou. Essas mulheres beijaram-lhe os pés do ressurreto, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E o anjo disse: é como vos digo, a palavra do céu é verdadeira, inabalável, incontestável. Jesus está vivo. Jesus reina. Jesus é soberano. Jesus é o Senhor dos senhores. Louvado seja o Filho de Deus, que está sentado à destra do Pai e por intermédio do Espírito Santo está aqui entre nós, operando entre nós, agindo entre nós. Louvado seja o Filho de Deus, louvado seja o Pai amoroso, louvado seja o Santo Espírito que veio nos santificar neste dia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Pode tomar seu lugar, querido. Esse relato é muito precioso, muito contundente. Testemunhas oculares viram Jesus, viram o Filho de Deus ressuscitar dos mortos. Tomé chegou a tocar-lhe, provavelmente abraçou Jesus junto com os discípulos. E Tomé tinha dito: se eu não ver, se eu não tocar nas suas feridas, eu não acredito. E quando Tomé estava por dizer essas palavras, Jesus surge no meio dos discípulos. As portas estavam fechadas, e isso se deu em 8 dias. 8 dias depois deste dia, Jesus apareceu aos seus discípulos no meio da casa onde eles estavam escondidos. Mas eu gostaria que você voltasse um pouquinho comigo aqui no capítulo 27, versículo 57, por favor. Mateus 27, 57. O sepultamento de Jesus, diz a palavra de Deus. Caindo a tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. E agora eu gostaria que você pulasse lá para o versículo 11 do capítulo 28. Do capítulo 28, 11, diz assim: e indo elas, eis que alguns da guarda, aqui Jesus já tinha ressuscitado, o anjo já tinha dado o anúncio. O que nós lemos anteriormente foi na hora da sepultura, elas ficaram sentadas ali, na beira do sepulcro. Agora já com a imagem de Jesus ressuscitado, olha o que diz o versículo 11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Isso aqui é um falso testemunho comprado. Um falso testemunho comprado pelos anciãos do templo
comprando a guarda romana, pagando um valor muito alto para mentir. Olha o versículo 14. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Pode parar aqui e levante a sua cabeça. Há muitas pessoas que, ainda que Cristo se manifeste, se transfigure diante delas, num momento assim sobrenatural, extraordinário, magnífico, ainda que Cristo se manifeste diante da pessoa, vão duvidar, não vão crer. Discípulos, pessoas que estavam andando com ele, pessoas que ouviram sua pregação, pessoas que estavam ao seu lado, pessoas que tocaram na sua mão, pessoas que sabiam que ele era homem de carne e osso, mesmo vendo ressurreto em carne e osso, duvidaram que ele tinha ressuscitado. A ressurreição, para os homens, para nós, é, de forma carnal, algo impensado, inconcebível, impossível. Não se pode dar. No homem carnal, a ressurreição é uma história, um mito, um conto de fadas, uma fábula contada pelos homens. E por incrível que pareça, há discípulos de Jesus, pessoas que ouvem a palavra, ouvem o evangelho, sabem a respeito de Jesus, ouviram a respeito da ressurreição e não creem na ressurreição. Não creem que Cristo está vivo. Não creem que ele foi assunto aos céus, em carne e osso. Está sentado à destra do Pai. O apóstolo João chega ao ponto de dizer que aquele que esteve como morto, o cordeiro que esteve como morto, hoje está vivo. João viu o cordeiro que se assemelhou a alguém que morreu, alguém que padeceu, só que agora estava vivo, assentado no trono de Deus e reinando ao seu lado. João viu um homem que esteve morto e estava vivo no céu. Viu, ouviu, presenciou, sabia dessa verdade, sabia dessa realidade. E muitos homens não creem, muitos discípulos não creem. Eu tenho uma tendência, de quando eu leio a respeito do momento da ressurreição, eu tenho uma tendência muito... Eu me inclino muito para esse lado feminino. Me inclino muito para esse lado feminino. E Mateus, veja que ele enfatiza, veja por favor mais uma vez o título do versículo 28, ou melhor, do capítulo 28. A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. E no final do versículo... Aliás, no capítulo 27, no versículo 61, ele diz: achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Há quem diga que tenham sido 3 mulheres. Aqui diz
Mateus relata somente duas, Maria Madalena e uma outra Maria. Isso me chama muita atenção. Ele não faz questão sequer de dizer a respeito da outra Maria, mas ele faz questão de dizer Maria Madalena e outra Maria. Tem um motivo. Tem uma razão. Mateus está escrevendo o Evangelho e algo lhe chamou a atenção em Maria Madalena. E não só foi Mateus que se atentou para Maria Madalena. Não foi apenas Mateus. Gostaria que você fosse comigo em João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20. Preste atenção como João começa seu relato sobre a ressurreição de Jesus. O título do capítulo 20, digamos, o destaque do capítulo 20, a beleza do capítulo 20 está na ressurreição. Mas olha como ele começa o relato da ressurreição. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Por favor, levante a sua cabeça. Percebeu? Que mulher é essa? Que essa mulher tem? Que ela está em certo destaque pelos evangelistas. Veja, não é um homem, não é um discípulo, é uma mulher. Os discípulos tinham suas famílias, a maioria dos discípulos eram homens casados, com filhos. Algumas das mulheres que andavam com Jesus, discípulas de Jesus, aliás, no meio das discípulas de Jesus, das seguidoras de Jesus, discípulo significa aprendiz disciplinado. No meio daquelas aprendizes disciplinadas, havia muitas mulheres ricas, mulheres esposas de homens de certo renome no meio do Império Romano. Tinham mulheres, muitas delas, a maioria delas, casadas. Mulheres que tinham família, mulheres que tinham responsabilidades com filhos. Maria, sua mãe, Maria não tinha somente Jesus. Não há relatos que digam aqui a respeito de qual seria o último filho de Maria, mas nós lemos há poucos dias atrás que Maria teve aproximadamente entre 6 e 7 filhos. Jesus é um destes 6 ou 7. Porque se diz que Maria teve filhas. Então, filhas significa que foram no mínimo 2 meninas. Não se sabe se Maria teve essas filhas há poucos dias, ou há pouco tempo, ali com relação a Jesus. O que se sabe é que José já tinha falecido. Maria estava viúva do seu marido. Mas Maria tinha seus filhos, Maria tinha responsabilidade na sua casa. E muitas dessas mulheres tinham. Veja que no primeiro dia da semana, não é Maria, mãe de Jesus, que está no túmulo. É a primeira. Não é Maria. Exatamente.
ao descerem Jesus do Calvário, Maria estava ali para segurar o corpo do seu filho. Há um relato de Simeão. Simeão, ele fala a respeito de Jesus para Maria no Evangelho de Lucas. Primeiros capítulos de Lucas, eu nunca lembro se é o primeiro capítulo ou o segundo capítulo, mas no início, Simeão diz para Maria que uma espada traspassaria sua alma. Era a cruz. Era a dor que seu filho padeceria. Imagina uma mãe ver o seu filho padecendo na cruz. E esses dias eu estava pensando e vendo a respeito da cruz, principalmente na sexta-feira. Queridos, muitos de nós não temos muita noção do que aconteceu com Jesus. Provavelmente muitos de vocês já assistiram o filme Paixão de Cristo, o último. Você viu ali a dor, a carnificina que foi realizada pela centúria romana no corpo de Jesus. E há relatos, há alguns homens estudiosos, Joséfo, que fala a respeito do que aconteceu, um homem que estava bem próximo ali aos períodos, aproximadamente 100 anos após a obra de Cristo ser consumada no Calvário. Joséfo recolheu alguns relatos que dizem a respeito dos açoites. Você viu que nós lemos lá no capítulo 22 de Salmos? Você viu quando Jesus diz que ele olha para baixo e ele vê os seus ossos falando com ele? Aquilo aconteceu literalmente. Os açoites romanos eram como chicotes e na sua ponta uma bola de metal, e nessa bola de metal haviam garras pontiagudas, ossos bem fortes, eram como que soldados presos, colados àquela bola de ferro. A bola de ferro, ela trazia traumas para os órgãos internos e as garras rasgavam a pele. Você tem alguma dimensão do que é isso? Você pode conceber algo desse nível? Você pode conceber algo que aquela lança que traspassou Jesus, aquele soldado que rasgou o lado de Jesus, ele rasgou o lado que provavelmente estava menos ferido, porque todo o corpo estava moído. E eu vi uma imagem, essa imagem me chocou profundamente. As costas de Jesus. Meu Pai. Os ossos ficaram à mostra. As costelas da parte de trás das costas ficaram à mostra. Foi aberta as costas. E nós criando problemas dentro da igreja. Meus irmãos, nós estamos mais parecidos com aqueles homens que viram Jesus e duvidaram do que Maria Madalena. Nós estamos, parece que, diante de um ser que nós simplesmente menosprezamos. Rejeitamos sua obra. Rejeitamos o perdão que recebemos. Rejeitamos o seu sacrifício. Porque aquela abertura, os ossos da sua coluna expostos,
aquilo deveria ser em nós, em mim, em você. Os discípulos nem foram ao sepulcro. Os discípulos, os homens, só vão ao sepulcro depois que Maria Madalena e as outras Marias vão anunciar que Jesus ressuscitou. Veja comigo, por favor. Capítulo 20, versículo 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, e com o outro discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, que era o próprio autor do Evangelho, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Você sabe por quê, né? Porque João é bem mais jovem que Pedro. João provavelmente é solteiro, jovem, e Pedro já é um casado, já está um pouco mais pesado. E João mesmo que está falando a respeito dele mesmo, ele falou assim: eu cheguei primeiro. A alegria era tanta, o enlevo era tão grande que ele sai correndo, ele diz: eu vou deixar você para trás, não vou te esperar não, eu quero chegar primeiro. E ele saiu correndo. Corra para Jesus, não vá devagar, vá correndo, porque não há tempo a perder. Tem pessoas que estão dizendo assim para você: nunca é tarde demais. Levante a cabeça, por favor. Levante sua cabeça, por favor. Muitas pessoas, você deve ter ouvido isso a vida inteira. Nunca é tarde demais. Sempre é tarde demais. Quem disse que nunca é tarde demais? Foi um homem que disse isso. Foi algum homem que inventou isso. Sempre é tarde demais. Você sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã? Você sabe se você amanhã vai acordar respirando? Alguém sabe? É sempre tarde demais. Se você está pensando, refletindo, procrastinando, eu vou ou não vou? Sigo ou não sigo? Me consagro ou não me consagro? Eu acho que ainda tenho tempo para curtir. A graça de Deus é melhor que a vida. A graça é melhor que a vida. Eu preferiria viver um dia na presença de Cristo do que 1000 dias no palácio, desfrutando dos maiores prazeres humanos sem Cristo. Prefiro ter um dia de vida na presença de Deus do que 1000 dias fora da presença dele. Continue a leitura, por favor. Versículo 6. Melhor, versículo 6 não. Versículo 5. E baixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Se parássemos aqui, já seria suficiente a expressão de Maria Madalena diante de Jesus. Porque essa mulher, ela não esperou nem o dia raiar. E você sabe, preste atenção, levante sua cabeça.
há muitas especulações a respeito do que se deu no sábado. Alguns dizem que Jesus, no sábado, ressuscitou, foi ao inferno tomar as chaves da mão do diabo. Meus irmãos, Jesus tomou as chaves da mão do diabo ali. Paulo disse isso, triunfando deles na cruz. Jesus tomou as chaves da mão do diabo quando todo mundo estava pensando que ele estava sendo derrotado, porque no reino de Deus é tudo o inverso do que a gente pensa. Quem perde no reino, ganha. Quem morre para si mesmo, vive para sempre. Esse é o reino de Deus. E é interessante, porque quando todo mundo está pensando, está falando, quando Jesus estava no sepulcro, ele estava arrancando as chaves da mão do diabo, ele foi lá no inferno pregar para os mortos que morreram e não conheciam a ele. Não tem nenhum relato a respeito disso. O que Pedro fala, o apóstolo Pedro, nas cartas do apóstolo Pedro, há alguns relatos que diz que Cristo pregou aos mortos. O evangelho foi pregado aos mortos. Quem são esses mortos? Todos os homens, depois de Adão, nasceram condenados. Todos os homens, após a queda, nasceram mortos. Eu nasci morto. Você nasceu morto. E você, em Cristo, vai morrer para a vida. Olha que coisa maravilhosa. Nascemos mortos e vamos morrer para a vida. Que coisa maravilhosa. Todos nascemos condenados. Todos nascemos apontados para o inferno. Pecadores, alheios à vontade de Deus. Em Cristo, todos são salvos. No Antigo Testamento, como aqueles homens serão salvos? Porque eles creram. Jó disse, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Jó, o primeiro livro cronologicamente escrito, o primeiro livro da Bíblia é Jó. Jó disse isso. Davi disse isso. Abraão cria o cordeiro que substituiu Isaac. Era Jesus, um símbolo de Jesus, um apontamento para Jesus. Todos aqueles homens do Antigo Testamento, meus irmãos, todos eles creram. Sabe o que Jesus falou para os fariseus e escribas que estavam ali fazendo perguntas para ele? Jesus falou que Abraão viu o dia do Senhor. Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha sido sepultado e ressuscitado. Jesus falou para aqueles homens, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Calma aí. Mas a obra ainda não tinha sido feita. Quando nós morremos, nós saímos desse tempo aqui. E a obra, quando nós morremos, a nossa alma sobe, porque a obra de Cristo já foi consumada. João viu o fim de todas as coisas. João viu os santos ao redor do trono, vestidos de vestiduras brancas. João já sabe João sabe o que se dará. Já foi dito. Gênesis. Está escrito em Gênesis. O descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Essa lhe morderá o calcanhar, mas ele esmagará sua cabeça. Ele já fez isso ali. Esmagou a cabeça. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte na sua morte. Jesus, o evangelho está sendo pregado desde Gênesis, querido. Jesus não foi ao inferno pregar para os homens do Antigo Testamento. Jesus, ele fez o inferno para os condenados, para o diabo e para os seus seguidores, os seus adoradores. Jesus não foi ao inferno. Ele entra lá a hora que ele quiser. Ele que criou. Mas eu tenho absoluta certeza que ele não foi ao inferno no sábado. Ele estava morto. Estava no túmulo.
Seu corpo foi depositado ali. Mas por que os discípulos não foram lá no sábado? Se ele foi sepultado no final da sexta-feira, por que eles não foram no sábado? Você sabe por quê? Por causa da forma errada que os judeus interpretavam a lei. E até hoje, o adventismo do sétimo dia, que é uma seita, eles dizem que nós somos hereges. Estamos dentro de uma heresia, porque a gente tinha que cultuar Cristo no sábado. Meus irmãos, o nosso sábado é Jesus. Ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O que é o sábado? Sábado é o dia do descanso. Quando eu descanso? Todo dia. E Cristo disse, dia após dia, tome sua cruz. Esse é o meu sábado. Eu descanso aos pés daquela cruz. A glória da minha vida está na cruz. Se parasse aqui, Maria Madalena já teria uma certa evidência na ressurreição. Mas não parou. Por favor, continue. Jesus aparece a quem? Jesus aparece a quem? A Maria Madalena. Veja, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Só um momento. Ela viu a pedra removida, ela foi a primeira a chegar. Alguns dizem que havia outras mulheres, eu acredito que ela tenha sido a primeira a chegar e as outras vieram depois. Lembra? As outras tinham marido, as outras tinham filhos, as outras tinham compromissos. Essa Maria Madalena foi a mulher que Jesus expulsou 7 espíritos malignos. E essa mulher, ela era sozinha, não tinha marido. Não se disse ela era viúva, não se disse ela nunca casou, mas ela não tem ninguém. Ela vê a pedra removida, ela corre até os discípulos e diz o anúncio do anjo, olha, ele não está lá. Depois eles voltam, ela vem acompanhando eles, João chega primeiro, Pedro chega segundo, Maria chega em terceiro. Primeiro, segundo, terceiro lugar na corrida. Depois que eles veem que Jesus não está na sepultura, que ele ressuscitou, provavelmente João deve ter voltado com tudo para falar para os discípulos. Meu Deus, Pedro, não vou te esperar não. Não vou te esperar não, Pedro. É muita alegria. Uhul! Ele vive! Ele vive! Não pare de dizer isso! Ele voltou com tudo, correndo igual um doido. Vem Pedro, mais cansado, tá cansado, tá velho. Esse garoto corre demais. Gente, ele tá vivo. Ele não tá lá não. A gente já sabe, rapaz. O garoto já veio quase 1 hora aí na tua frente, já contou pra gente. E Maria Madalena? Maria Madalena não tem ninguém. Pedro tinha sua família. João tinha os seus pais. Maria Madalena não tem ninguém. Jesus era tudo para ela. Por que esses homens destacaram Maria Madalena na ressurreição? Continue lendo. Não sei se eu vou conseguir. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Como, meu irmão? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Alguém mais fez isso? Tendo dito isto, voltou-se para trás
e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. O que Jesus diz no versículo 17 é o anúncio mais poderoso da igreja. Sabe por quê? O que está escrito aqui é o seguinte: meu Pai aceitou meu sacrifício. Ele me receberá na glória. Ele me recebeu na glória. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque no dia da crucificação, um homem disse para mim: Senhor, disse para Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus para o ladrão da cruz, o arrependido? O que ele disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quem diz que ele foi para o inferno? Jesus foi para o céu. Jesus subiu com o ladrão da cruz arrependido. Jesus falou: vamos lá, filho. Ele aceitou o sacrifício. O Pai aceitou o sacrifício. Subo para o Pai. O meu Pai e o seu Pai. O meu Deus e o vosso Deus. Agora podemos chamar ele de Pai. E Maria Madalena é a primeira a ouvir: pode chamar. Agora ele te ouve diretamente. Agora eu sou o acesso. Maria, agora eu sou o teu acesso direto à sala do trono. Maria, eu justifiquei a tua vida. Maria, eu te purifiquei. Todas as tuas iniquidades, todas as tuas imoralidades, os 7 demônios que eu expulsei da tua vida não são nada, porque você creu em mim. Ela não precisou ver Jesus. Ela cria. O anjo disse para ela: ele não está aqui. E o que ela diz? Onde vocês o puseram? Ela não está nem preocupada se ele ressuscitou ou não. Ela quer ele. Ela o ama. Ela sabe o que ele fez por ela. Ela viu ele no Calvário. Ela viu suas chagas, suas feridas, suas dores. Ela viu tudo. Ela presenciou e ela não deixou em momento algum. Antes de João correr até o túmulo, ela já estava lá. Quando eu leio esse texto, eu lembro daquela música: pela manhã te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Cante então. Minha alma te anela e te anseia para ver tua glória e teu poder. Meu socorro é sempre tu. Diácono Daniel, por favor. E a sombra de tuas asas me aconchegarei. Minha alma está pegada a ti.
porque tua destra me tem sustentado, porque tua destra. Por favor, querido, pode encerrar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai Celestial, o consolo do Espírito permaneça sobre sua vida, agora e para sempre. Amém.